dos elementos mais incríveis da série Dexter é a sensação estranha de estar torcendo para um serial killer, porque convenhamos, se fosse qualquer outro personagem fazendo o que Dexter fazia, a gente sentiria repulsa, aversão e até mesmo ódio, mas com ele é diferente. A série constrói um caminho tão bem estruturado que você se pega justificando, compreendendo e até, entre aspas, celebrando as atitudes de alguém que na prática deveria ser visto como um monstro. Exatamente, Ricardo. A série cria uma espécie de vínculo entre nós espectadores e o Dexter. A cada episódio, descobrimos cada vez mais sobre esse personagem, até o momento em que começamos a torcer pra ele sem ao menos perceber. Dexter nos atrai aos poucos, usando pequenos sinais que fazem a gente entender seu mundo, sem que a gente note que estamos sendo manipulados. E no vídeo de hoje, vamos entender melhor como a série conseguiu manipular cada um de nós, nos envolvendo na mente de Dexter de forma tão sutil que ficamos completamente imersos na sua história. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Quando a gente olha pro Dexter, é impossível ignorar o quanto nosso carinho pelo personagem acaba nos cegando da gravidade do que ele realmente é. Ele não é apenas um justiceiro com um código próprio, ele é profundamente perturbado, doente, e ainda assim a série consegue nos fazer admirar a maioria das suas atitudes, nos faz ter fascínio por esse personagem. E claro, com certeza, parte dessa manipulação vem do próprio Michael C. Hall. A atuação dele é tão incrível que nos faz sentir empatia genuína por alguém que racionalmente deveria nos causar repulsa. Cada expressão, cada hesitação, cada detalhe em seu olhar nos aproxima de sua mente, nos colocando em uma posição delicada, revelando aspectos intensos de sua natureza que nos mantém imersos na narrativa. E é aí que o público cai na armadilha. Sem perceber, começamos a torcer por ele, nos envolvendo emocionalmente com alguém que na real deveria nos chocar. E com certeza, grande parte desse envolvimento que a gente possui com o personagem é graças à narração em primeira pessoa, que cria uma sensação quase íntima e cúmplice com Dexter. É como se ele estivesse sussurrando diretamente para nós, revelando pensamentos e sentimentos que ninguém mais conhece. Essa construção cria proximidade e nos coloca em um lugar perigoso. Passamos a sentir que estamos ao lado dele, compartilhando suas escolhas, compreendendo seus dilemas e aos poucos aceitando sua lógica distorcida. A cada episódio, a sensação de cumplicidade aumenta e o espectador deixa de ser apenas um observador para se tornar cúmplice involuntário, guiado por uma narrativa tão sutil quanto envolvente. Essa ilusão narrativa nos aprisiona de tal forma que muitas vezes torcemos para que ele não seja descoberto, mesmo sabendo da monstruosidade por trás de suas ações. É um jogo psicológico em que a série nos manipula a cruzar limites éticos que jamais aceitaríamos na vida real. Essa escolha criativa faz de Dexter não apenas um personagem, mas uma experiência desconfortável que nos força a refletir sobre os nossos próprios valores. Um dos pontos mais brilhantes de Dexter é justamente a forma como suas regras moldam a maneira como o vemos. O famoso Código de Harry não é só uma lista de instruções, mas sim uma espécie de filtro que define quem merece ou não ser eliminado. Isso acaba criando uma aparência de justiça que mascara o horror de seus crimes, porque ao limitar suas vítimas a outros assassinos ou criminosos, a narrativa nos conduz a enxergar suas ações não como barbaridades, mas como algo que quase necessário, uma forma distorcida de equilíbrio. Há uma força poderosa aí, porque mexe diretamente com o que há de mais instintivo em nós, a sensação de que o mal precisa ser combatido, ainda que de um jeito errado. É como se a série explorasse a nossa necessidade de ordem, de punição, de dar uma resposta ao caos, e utilizasse esse instinto como justificativa para as escolhas brutais de Dexter, aceitando que dentro daquele universo, algumas mortes são não apenas toleráveis, mas até desejáveis. Para amenizar o impacto desses atos extremamente brutais, a série usa predominantemente o sarcasmo e a ironia. Algumas piadas sutis e momentos de alívio cômico fazem com que o espectador, mesmo diante de situações sangrentas, não se dê conta do verdadeiro peso daquilo que está acontecendo. E querendo ou não, isso acaba até tornando mais fácil acompanhar a jornada de alguém que, em essência, é um assassino. A série cria uma mistura quase paradoxal em que a leveza e a crueldade convivem lado a lado,
reforçando a ideia de que Dexter consegue romper qualquer limite moral sem perder a simpatia do público, enquanto a trilha sonora e os cortes estratégicos nas cenas guiam nossas emoções, fazendo com que a gente sinta tensão, surpresa ou até diversão exatamente no momento certo. A trajetória pessoal do Dexter também desempenha um papel crucial nessa manipulação emocional. Seus traumas, a solidão, a busca por conexão e o peso de tudo que sofreu nos tornam propensos a sentir simpatia por ele. Cada lembrança do passado, cada momento de fragilidade é estrategicamente usado para nos aproximar do personagem, fazendo com que racionalizemos suas escolhas extremas. A série nos ensina a olhar para além das ações e enxergar motivações, o que nos leva a aceitar decisões moralmente questionáveis como respostas compreensíveis a um contexto de sofrimento intenso. Além disso, o mais sutil em Dexter é como a violência se transforma em rotina. A série nos faz acompanhar seus dias repetitivos, os hábitos quase mecânicos e aos poucos os assassinatos passam a se encaixar nesse mesmo padrão. O que deveria chocar se torna apenas mais uma tarefa do seu dia e o público, sem perceber, começa a encarar a brutalidade como parte do cotidiano do personagem. Mas Dexter vai além de qualquer definição simples. Ele é um verdadeiro estudo sobre a complexidade humana. Algumas pessoas podem dizer que ele é apenas um psicopata frio, enquanto outras o veem como um vigilante que luta contra o mal. Mas a realidade é bem mais interessante. Ele é alguém que, apesar da sua natureza sombria, consegue criar vínculos e demonstrar algo que se aproxima de amor e compaixão, ainda que de um jeito muito diferente. A série nos obriga a observar suas escolhas, seus limites e a forma como ele lida com o mundo à sua volta, nos fazendo refletir sobre nossas próprias noções de certo e errado. Cada ação dele, por menor que seja, carrega um peso que desafia nossa percepção do que é aceitável e nos prende a narrativa de maneira quase inevitável. Ele não é herói nem vilão tradicional, é alguém que vive entre extremos, um personagem capaz de certos momentos de humanidade e de atos assustadores de frieza. E é justamente essa dualidade que torna sua influência sobre o público tão intensa e fascinante. Exatamente, Ricardo. Dexter tá mais para um anti-herói do que para qualquer definição tradicional de vilão. Ele não mata por vingança nem por prazer simples, ele é movido por uma necessidade inata, quase compulsiva, como se matar fosse um vício que precisa ser saciado. Só que ao mesmo tempo, diferente de outros personagens, ele tem limites claros, ele nunca ataca crianças, nunca cruza certas linhas e sabe diferenciar inocentes de culpados, pelo menos na maioria dos casos. Diferente de alguém verdadeiramente mau, do estereótipo de psicopata abordado no cinema, que mataria qualquer um sem pensar, Dexter segue um código que, de certa forma, organiza seu impulso sombrio. O que nos prende é essa mistura de disciplina e compulsão. Ele causa mortes, mas dentro de um padrão que podemos acompanhar, refletir e até entender. E mesmo quando acidentes acontecem, quando pessoas próximas sofrem por causa dele, essa ambiguidade nos faz questionar o que realmente diferencia um herói de um anti-herói. E o efeito final dessa construção é impressionante. A série nos prende de tal forma que acabamos absorvendo a visão de mundo de Dexter, mesmo sabendo do que ele é capaz. Cada episódio, cada cena, cada escolha narrativa nos aproxima do seu universo sombrio, expondo seus comportamentos, obsessões e os fatores que movem suas ações. Nós acabamos sendo conduzidos por uma trama cuidadosamente calculada, e a linha entre julgamento e fascínio acaba sendo manipulada de maneira quase invisível, deixando claro o poder de Dexter sobre quem assiste. Ao longo de toda a série, vamos percebendo que não estamos apenas assistindo a história de Dexter, mas vivendo a experiência através dele. Ele nos faz sentir, pensar e até aceitar situações que normalmente nos chocariam. A série vai te acostumando gradualmente com um horror disfarçado. Somos levados a normalizar sua vida, seus hábitos e até suas escolhas mais extremas, sem perceber o quanto nossa percepção está sendo moldada. Dexter não é apenas um personagem qualquer, ele transforma cada detalhe de seu dia a dia em uma peça de narrativa inteligente, nos mantendo atentos e envolvidos sem que a gente perceba que estamos sendo manipulados. E quando paramos para pensar e nos damos conta de tudo isso, já estamos completamente imersos em seu jogo, torcendo por um assassino. E aí, já é tarde demais.
Mas então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe e não se esqueça de hypar. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente já fez uma série de vídeos sobre Dexter aqui no canal, então é só dar uma olhadinha aí. Mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!